Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e vamos hoje mais uma vez juntos aprender uma terceira lição sobre a parábola do filho pródigo. É um texto escrito pelo pastor Paulo Moura, chamado As Lições de uma Parábola. E foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para nós meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Bem, eu sempre gosto de deixar bem claro que os méritos do texto não são meus. Quem escreveu foi o pastor Paulo Moura. E o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Tá bom? Vamos iniciar pedindo ao Senhor que nos abençoe para que nós possamos compreender o que Ele quer que nós aprendamos. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de podermos aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração, porque a gente não peque contra Ti. Ensina-nos, Senhor, para que a gente possa viver aquilo que Tu tens proposto para nós. É em Teu nome que oramos. Amém. Bem, irmãos, então, como a gente combinou, né? Eu já li a parábola do filho pródigo na Bíblia, versão transformadora. No segundo dia, eu li na versão A Mensagem. E hoje eu vou ler na versão do João Ferreira de Almeida, edição revista e atualizada, tá bom? Então, vamos lá. É a parábola do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, os versículos de 11 até o 32. E diz assim, ó irmãos, a parábola do filho pródigo. Continuou. Quem continua é Jesus, né? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vindo ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvia a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Maravilhosa, né, essa história, irmãos? Bem, o pastor Paulo Moura escolheu 2 versículos para serem os versículos chaves, e são os 22 e 23, que diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Olha só, irmãos, na parábola do filho pródigo, aquelas pessoas que trabalham lá naquela casa, elas desempenham um papel muito, muito, muito importante. Essencial, eu diria, né? Mas quando a gente vai lendo a parábola, a gente presta atenção no pai, presta atenção no filho mais novo, presta atenção no filho mais velho, mas não se dá conta de prestar atenção em quem? Nos empregados. Onde que eles aparecem? Primeiro, quando o filho novo, mais novo, né, o caçula tá lá longeão, que ele vê que ele deu ruim, que ele se deu mal, o que que ele pensa? A primeira coisa que ele pensa, quando ele teve fome, ele pensa o quê? Nos empregados do pai dele, porque ele se lembra que eles tinham comida de sobra. Vê lá no versículo 17, diz assim: Então caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Então, a primeira vez que a gente vê os trabalhadores nesta história, nesta parábola, é quando o filho caçula se lembra dos trabalhadores do pai dele que estão passando bem, tem o que comer. Depois, a segunda ocasião em que nós vemos esses trabalhadores é quando o filho mais novo volta. E aí o que é ordenado para eles? Para eles prepararem a festa, a recepção, né? Colocar tudo ali à disposição para eles comemorarem, como está no versículo 23, diz assim, ó: Trazei também e matai o novilho cevado. Então ele dá uma série de ordens, né? Pôr o anel, a roupa, a sandália no pé, tal, e matar um novilho e fazer a festa, porque se não fossem os trabalhadores não ia ter festa. E outra coisa é quando eles são questionados pelo filho mais velho, né? Aí o filho chega do campo e para quem que eles perguntam? O que está acontecendo? Que forfé que era aquele? Música, dança? Que tiração, o que é isso? Não é dia de nada, não é dia de festejar nada. Então a gente vê lá no versículo 26 e 27. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandando matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então veja bem que os empregados, eles estão permeando toda a história, né? Primeiro, quando o mais novo se lembrou deles, porque eles estavam bem abrigados e comendo, né? Tinham que comer na casa do pai. Depois, quando o filho mais novo chega, o pai dá ordens para eles cuidarem da festa, né? E cuidarem também do filho mais novo, dando roupa e comida e o anel no dedo. E depois tem o filho mais velho, que pergunta o que está acontecendo na casa, o que é aquele movimento. E os empregados também dizem o que estava acontecendo. Olha só, a maneira como os empregados daquele homem são citados nesta parábola tem muito para ensinar para a gente, né? É só a gente prestar atenção, a gente aprende com tudo na palavra de Deus, né? Não há nada que se perca. A gente olhando para essa parábola, a gente percebe que quem faz as coisas funcionarem nesta parábola são os empregados, né? Eles é que colocam todas as coisas em seus devidos lugares, são eles que dão informações, eles que matam o novilho, enfim. Eles é que dão o tom, né? Para que tudo aconteça. Então, eles estão naquela casa, eles trabalham, eles informam, eles fazem o seu melhor, mas eles não são daquela casa, né? Eles trabalham apenas ali. Então, a gente tem que se lembrar do quê? Que ali tinham as empregadas domésticas, os funcionários, o pessoal do campo, o pessoal que cuidava dos animais. E aí, a gente trazendo para os dias de hoje, nós também temos, né? As diaristas, as empregadas domésticas, muitos funcionários,
a secretária da escola, secretária da igreja, prestadores de serviço, enfim, são todas as pessoas que estão ali para servir e que elas vão ajudando as pessoas no dia a dia, né? São pessoas que trabalham em prol dos outros, né? Então, por exemplo, eu trabalho para o Estado, eu atendo famílias. Então, quando elas vêm me procurar, o meu dever é tratá-las da melhor maneira, porque eu sou paga para servi-las, né? Só que, obviamente, assim como os empregados desse homem, assim como o filho mais novo não gostou de passar fome, não ter o que comer, toda pessoa que presta serviço também não gosta de ser maltratada, não é? E a pergunta que não quero calar é: como você tem tratado as pessoas que servem você, que servem a sua família, né? Você trata os outros com desdém, com orgulho, você humilha os outros. Como é que você se porta em casa, no trabalho, na escola, no comércio, na igreja? Você é daquelas pessoas que falam assim, você sabe com quem você está falando? Ou você é daquelas pessoas que não falam esta frase, mas pensam e agem como se falassem, né? São pessoas arrogantes, que tratam os outros maus. Então, a grande lição em relação aos trabalhadores nessa parábola é que nós temos que reconhecer e agradecer o trabalho que é feito por todas essas pessoas, né? Então nós temos que estar gratos. A gente não tem que só ficar dando ordem e ignorar, tipo, você é a professora do meu filho, você é paga para ensinar e já era, e vai lá e bota o dedo na cara do professor, bota o dedo na cara da diretora, porque é o seu filho, né? Então, irmãos, o que a gente tem que pensar é assim: como é que eu tenho me portado? Será que eu tenho sido justo? Eu tenho sido leal, cordial, atencioso, generoso, solidário? Será que eu tenho aprendido primeiro a servir o outro para depois eu querer ser servido? Como é que você tem agido? Ou você age como se fosse um agente secreto de Jesus? Você trata os outros tão mal que ninguém reconhece que você segue os passos de Jesus. Então a gente tem que lembrar que todo trabalho é digno e todo trabalhador merece receber pelo trabalho que faz. Então a gente vê lá em 1 Timóteo 5,18. Diz assim, 13. Pois as escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem o seu salário. Então você não está aqui, irmão, não está aqui, irmã, para julgar se a pessoa faz bem o trabalho dela, se não faz, se ela te atendeu como você merecia ou não. Você tem que agradecer, porque, de novo, né? Existe um juiz, mas não somos nós. Nós não estamos aqui para ficar avaliando as pessoas. Nosso dever é servir antes de ser servido. Então, agradeça a todas as pessoas que Deus coloca no seu caminho para servir. Agradeça a todas elas, independente se elas limpam a sua casa, se elas dão aula para o seu filho, enfim, em todo lugar que você for, haverá alguém que está lá para servir. Então, seja grato, seja cordial, seja solidário, seja generoso, tá bom? Que é assim que Jesus quer que a gente ache. Nosso manancial termina assim, trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Amém? Bom, meus irmãos, me despeço aqui com o meu abraço fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço, parece um laço. Quero também que os irmãos se lembrem de Isaías 40:31 e que creia, né? Que os que esperam no Senhor, terão as suas forças renovadas. E eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.